Então, muito boa noite. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Estamos reunidos mais esta terça-feira para o encontro da leitura do Grupo de Direito Sistémico, que nasceu da ideia do Dr. Hamilton Plácido da Rosa, que convidou a Alice, o Dr. Renato Bertatti, o Osvaldo, e recordamos também o Marcos Castro, que continua aqui conosco, e hoje temos cá conosco o René Schubert, que desde já agradeço a sua disponibilidade, René, a sua entrega, a sua disposição em nos orientar nesta leitura. Hoje um dia especial, que vamos dar início a uma obra nova do Dr. Sami Storch, A Origem do Direito Sistémico. Vamos hoje iniciar este encontro. Recordo que este encontro é gravado e mais tarde disponibilizado no canal do YouTube do Hamilton. Durante o encontro haverá espaço com pausas, para depois poderem colocar questões, observações, e para o efeito é preciso que levantem ou essa mãozinha virtual que se encontra aqui na barra da tela, ou então levantar mesmo a mão física, ou ainda poderem escrever no chat. Hoje vamos ter como leitora a nossa querida Helena Júlia, que desde já agradeço também. René, passo para você agora a palavra. Muito obrigado, Manuela. Manuela é a nossa anfitriã neste grupo de estudos, falando diretamente lá de Portugal. Né? Fico muito feliz de ter você aí como anfitriã, Manuela. Né? Você sempre apresenta todo mundo, é importante apresentar você também. Vai nos acompanhar todo esse período, tanto ao Marcos como a mim. E, logicamente, todos os colegas que estão aqui são todos bem-vindos. Todos podem participar, né? Nós temos essa dinâmica, nós vamos lendo os trechos, fazemos pausas, e aí cada uma pode colocar um pouco da sua opinião, reflexão, dúvida, né? Como falamos recentemente no grupo que estava presente tanto o Marcos como eu, o Marcos, como operador de direito, provavelmente vai poder aprofundar algumas questões mais específicas com vocês. Nesse sentido, também eu conto com a ajuda do Eurico, né, que também vai poder me ajudar aqui, ou, né, os colegas que estão aqui como operadores do direito. Este livro foi publicado em dezembro, né, de 2020, e já estamos com ele aqui disponível, né? Algumas pessoas ainda o livro vai chegar, né? Este livro pudemos contar com a presença de Sami Storch aqui há 3 encontros atrás, mais ou menos, onde ele nos contou um pouco sobre a feitura deste livro, junto com a Daniela Migliari, que foi quem o entrevistou. Então, se vocês quiserem assistir esse encontro, ele já está disponível no YouTube, né, onde a gente estava no grupo de estudos, o Sami foi convidado e fez essa introdução para todos nós aqui. Sem mais delongas, né, vamos dar início aí na parte dos agradecimentos, e dos agradecimentos a gente segue em frente com a nossa leitora Helena Júlia. Por favor, Helena. Agradecimentos. Por este ser meu primeiro livro, fruto de alguns anos de experiências e aventuras, a verdade é que eu tenho um tanto de gratidão acumulada por um número de pessoas importantes. Não tenho como citar expressamente todas, mas algumas preciso expressá-lo, ainda que de maneira breve. Aos meus pais, Sérgio e Léa, pela vida repleta de boas oportunidades, e portanto que nem adianta tentar que caiba em poucas palavras. Aos meus irmãos Yuri, Ariê e Débora, pela presença e importância permanente em minha vida, juntos somos mais. A Bert Hellinger, por iluminar a realidade do que move os comportamentos e os relacionamentos com sua prática visionária do Family Styling.
verdadeiro marco no progresso científico da humanidade em diversas áreas. Desejo que este trabalho, amplamente influenciado por suas compreensões e palavras, auxilie na realização do potencial que sua vida e obra têm para todo o mundo. A Sophie Hellinger, pelo zelo e talento na preservação e desenvolvimento do Family Stelling e pelo apoio a mim e ao direito sistêmico, em conexão com a fonte. Tudo o que vivi e aprendi contigo está guardado no coração. Ao Tribunal de Justiça da Bahia e aos meus colegas magistrados e servidores pela visão de justiça que, desde o início, permitiu e me incentivou na realização das vivências de constelação como atividade do judiciário, as primeiras do gênero em todo o mundo, que se tornaram exemplo para tantos outros tribunais e juízes. Nada disso seria possível sem a grandeza do espírito do tribunal, que acolhe e sustenta o meu trabalho. Há tantos magistrados e juristas que dignificam a justiça com sua visão ampla e abertura a práticas mais humanas e efetivas de conciliação e pacificação, promovendo a profunda transformação tão necessária na justiça. Aos advogados e demais operadores do direito que olham, além da tradicional representação de seu cliente, para a visão da justiça e da pacificação das relações. Somente em ressonância e conexão com vocês, o direito sistêmico pode realizar seu potencial. Este caminho não teria sido aberto por uma pessoa sozinha. A Faculdade Novare, bem como os professores e alunos, companheiros dos primeiros anos de jornada dos cursos de Direito Sistêmico, por ajudarem a plantar e regar uma pequena semente, já enxergando nela uma bela floresta. A Tatiana Whittaker, pelos anos de companheirismo, aventuras e profundos aprendizados a respeito do amor na relação de casal, de família e na vida. Aos meus filhos Luiz, José, Marina e João, grande riqueza da minha vida, por me ensinarem a ser pai e filho e serem tão didáticos na experiência prática das dinâmicas do amor na família. A Tatiana Gagliardi, pela amorosa e importante presença na minha vida, auxiliando no equilíbrio do meu ecossistema pessoal durante o período que este livro estava sendo preparado, que seja só o começo. A Daniela Migliari, amiga querida e coautora deste livro, pela boa sintonia, sensibilidade, paciência e compreensão, fundamentais para chegarmos até aqui. Prefácio. Tenho um grande respeito pela profissão de juiz. Como nenhuma outra profissão, ele está comprometido com a restauração da honra, da justiça e do direito. E eu posso ver o grande fardo ao qual todos os juízes estão submetidos. Ele, ela, deve sempre pronunciar a justiça. Este é um desafio imenso, quase inimaginável e realmente nada fácil. Também deve ser considerado que a profissão de juiz não é escolhida voluntariamente. Original Hellinger Family Stelling reconheceu que a profissão escolhida está a serviço da própria família de quem a pratica. Desta forma, a honra e o respeito pela família devem ser sempre restaurados de forma sistêmica por meio da integração de pessoas excluídas na família. Com a constelação familiar original Hellinger, é mostrado o caminho para amar e respeitar os antepassados. Somente assim, um sistema familiar pode vir a descansar. Os crimes são frequentemente cometidos através de envolvimentos com o destino de membros da família há muito falecidos. Muitas vezes, essas conexões não são sequer conhecidas pelo culpado. No entanto, uma pena deve ser imposta. Um juiz que conhece os emaranhamentos dentro de um sistema familiar, entretanto, olhará para a pessoa a ser sentenciada de forma diferente. Apesar da sentença ser proferida, a justiça será feita em uma postura de paz. Meu bom amigo e professor da Hellinger Schule, Sami Storch,
foi o primeiro juiz a reconhecer a importância de original Hellinger Family Stelling para o judiciário e a introduzi-lo no trabalho dos tribunais brasileiros. Ele merece o reconhecimento de ser um pioneiro no campo do assim chamado direito sistêmico. A aplicação da constelação familiar, especialmente no campo da mediação, já levou a um grande sucesso nos tribunais brasileiros. Numerosos promotores, juízes e advogados têm sido capacitados neste campo nos últimos anos. Com o desenvolvimento do direito sistêmico, Sami Storch expandiu a grande ajuda que as famílias recebem por meio da constelação familiar Hellinger, em um bem valioso para todo um povo. Sami Storch está, portanto, a serviço do sistema familiar, bem como todo o sistema da justiça e também do amor. E com ele, todos os membros do judiciário que fazem uso deste bem maior. Sami, olho com grande admiração para a sua realização, que você alcançou com um grande empenho e visão no desenvolvimento do direito sistêmico. É uma mensagem de inclusão, de paz, de amor por cada pessoa culpada, por sua família e também pelo mundo inteiro. Te agradeço do fundo do meu coração. Sua, Sophie Hellinger. Introdução. Contar a história que envolve a origem do direito sistêmico é uma aventura a qual me lancei sem qualquer minuto de hesitação. Lembrei-me do que me veio à mente quando soube pela primeira vez dos feitos de Sami Storch, um juiz de direito usando as constelações familiares em audiências no tribunal. Quanta coragem, quanta ousadia! Diversas perguntas surgiram naquele instante. O que as autoridades dos tribunais pensaram dessa iniciativa? Como o público reagiu? Qual foi o resultado prático nos processos? Em 2004, Sami Storch conheceu as constelações familiares, Family Stelling, abordagem criada pelo teólogo, filósofo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que estuda as ordens que regem os relacionamentos humanos e suas dinâmicas. Mas foi só em 2010 que oficializou a expressão direito sistêmico, ao criar um blog homônimo explicando como utiliza esse conhecimento no dia a dia da magistratura. Desde então, há exato 10 anos, vem incentivando sua aplicação e estudo em diversas outras áreas do direito, gestando e aguardando o momento certo de compartilhar suas experiências num livro. A vontade de escrevê-lo sempre existiu, mas foi em 2015, durante a Hellinger Camp, evento que acontece todos os anos na Alemanha e reúne consteladores familiares do mundo inteiro, que Sami foi instigado por Bert e Sophie Hellinger a registrar essa história por escrito. De lá para cá, este sonho se intensificou e se concretizou quando nos encontramos no mesmo evento em 2018 e decidimos escrevê-lo juntos. Poucos dias após retornar ao Brasil, tomei um avião para Ilhéus, aeroporto mais próximo de onde Sami reside e atua como juiz. Itabuna, interior da Bahia. Lá convivi por 4 dias com ele e sua família e tivemos diversas horas de entrevistas. Ainda em dezembro de 2018, finalizamos as conversas com mais 2 dias de gravações em São Paulo. A transcrição, estruturação, revisão, diagramação e produção do livro duraram 2 anos, tempo próprio de gestação e amadurecimento. Agora, 10 anos após a criação do blog Direito Sistêmico, agendamos o lançamento no mesmo dia em que o blog foi disponibilizado, 29 de novembro, sem qualquer planejamento. Demos-nos conta da coincidência das datas poucas semanas antes, ao sistematizar a timeline dos marcos do direito sistêmico. Sincronicidade gentil da vida, que nos concedeu uma confirmação muito bonita de todo o propósito de alma depositado nesta realização.
Esta obra é um bate-papo entre amigos, com linguagem simples, direta, acessível a todos. A sinceridade e o sorriso contínuo de Sami Storch durante as entrevistas são facilmente percebidos na leitura leve e fluida deste livro, que veio a público em pleno contexto da pandemia pela Covid-19, um período da história em que todos nós somos convidados a encarar os frutos de nossas criações entre quatro paredes, com suas dores, delícias, conflitos e convites a reconciliações. Temas fartamente abordados neste livro, que busca imprimir toda a beleza das ordens do amor, princípios básicos da vida observado por meio do Family Stelling, e que, pela iniciativa ousada de Sami Storch, tornaram-se uma prática jurídica premiada e incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, brasileiro, devido à sua inquestionável efetividade, com altíssimas taxas de sucesso nas conciliações, prova de seu caráter pacificador, que contribui para aliviar a imensa pressão que hoje paira sobre os tribunais de justiça brasileiros. Boa leitura, Daniela Migliari. Sami Storch e sua Obrigado, origem. Helena. Só um instantinho. Obrigado pela sua leitura até aqui. Eu compartilhei no chat de vocês o blog, né, do Sami. Então, realmente, em 2010, Sami começou a escrita desse blog, trazendo vários casos, né, reflexões, a partir das constelações familiares, Familienstern, né, para aqueles que estão novos aqui, né, nesse grupo, né, nós falamos das constelações familiares e hoje a Hellinger Schule e a Hellinger Science utilizam o nome Familienstellen para se referir à constelação familiar original de Hellinger, né, desenvolvido por Bert Hellinger e Sophie Hellinger. Né? Então, por isso que tantas vezes a Helena Júlia vai falar a palavra Familienstellen. Né? Então, esse é o nome que nós utilizamos hoje para nos referirmos aí às constelações familiares originais de Bert Hellinger, porque nós temos várias variantes, várias vertentes aí. E da mesma forma, né, que eu explico esse nome, né, Familienstellen, Sami Storch também foi chegando a esse nome, direito sistêmico. E ele conta, logicamente ele vai contar isso nesse livro, mas o blog deles é fantástico para vocês entrarem em contato nas datas, né? Desde 2010, como ele foi tecendo. E tem textos preciosos lá. Por exemplo, um que eu gosto muito é quando ele trabalha junto com jovens infratores. Este trabalho de Sami Storch, ele lança luzes muito profundas sobre a questão do conflito, como a gente tem no livro Paz e Conflito de Bert Hellinger. Só que aí você vê Sami Storch aplicando isso na prática, né? Trabalhando, né, com jovens infratores, levando as ordens do amor e refletindo, né, o olhar da justiça e, ao mesmo tempo, também essa postura, né, da Familienstern, das ordens do amor. Né? Então, vale a pena a visita. Eu ainda vou procurar aqui no YouTube, existe o vídeo na íntegra da palestra de Sami Storch em 2015 na Alemanha, traduzida em 4 idiomas diferentes, onde ele apresentou para a comunidade europeia o direito sistêmico. Também vale a pena assistir, né? Isso foi um marco, né? Marcos Castro estava lá, eu estava lá, Daniela Migliari estava lá, muitos brasileiros aqui estavam lá, e foi muito bonito ver Sami apresentar isso para Bert e Sophie e para toda a comunidade internacional, né, de constelações familiares. E a reação que isso teve no público, né, pessoas da Rússia, da China, Áustria, Suíça, Inglaterra, né, ouvindo da possibilidade de se trabalhar, né, com as constelações familiares em um meio onde litígio, conflitos são tão comuns. Né? Logicamente, Sami Storch vai contando como foi esse percurso.
como a Daniela Miliari fala aqui, né? Um cara que aplica constelações familiares numa audiência. Que coragem, que ousadia. Nós sabemos que isso foi um percurso, e Sami Storch foi muito cuidadoso, né? E provavelmente esse é o convite que nós vamos ter agora com este belo livro, né? Como que ele foi chegando nisso? Como ele foi desenvolvendo isso? Isso é precioso para todos nós, porque como facilitadores, mediadores, educadores, pacificadores, muitas vezes vamos desenvolver também modelos, né, de aplicação. E talvez este modelo aplicado pelo Dr. Sami Storch seja inspirador para muitos que estão aqui, né, tanto nos assistindo ao vivo como posteriormente no YouTube. Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Senão a gente já segue para o texto. Ok. Helena, por favor, vamos dar sequência. Sami Storch e sua origem. Família e formação. Sami, quanto ao seu núcleo familiar, como foi sua trajetória até aqui? Tanto os meus avós paternos quanto os maternos são judeus. Vieram fugidos para São Paulo no período entre guerras. Minhas avós nasceram na Rússia. Um avô veio de onde hoje é a Ucrânia, e o outro veio da região da Bessarábia, atual Romênia. Quando você se refere a entre guerras, significa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Já havia essa perseguição aos judeus antes dessas guerras? Sim, antes do nazismo surgir como tal, já havia o antissemitismo. A perseguição aos judeus é algo muito antigo. Em toda aquela região da Rússia, Polônia, Ucrânia, Romênia, os judeus foram muito perseguidos. Por isso, mesmo durante esse período, já existia um movimento de êxodo, de fuga, e os que não conseguiram escapar foram mortos. Foi por conta dessa necessidade de fuga que minha família chegou ao Brasil e em São Paulo, começou do zero. Seus avós já conheciam antes da vinda para o Brasil? Já se conheciam antes da vinda para o Brasil? Não, nenhum deles. Tanto os pais do meu pai, Widger e Sara, quanto os da minha mãe, Jacob e Dônia, se conheceram aqui, frequentando a comunidade judaica, assim como meus pais. Os dois judeus? Sim, ambos judeus, apesar de não seguirem os rituais religiosos judaicos. Meu pai, por exemplo, era ateu, então fui criado assim. Na minha casa existia a cultura judaica, mas não a prática da religião. Fui criado num ambiente totalmente laico. Tínhamos uma visão bem cética sobre a vida de uma maneira geral. Foi assim que meu pai me criou, me ensinando a ter um olhar crítico em relação não apenas às religiões, mas a tudo mais. Eu realmente sou assim. Não acredito apenas porque as pessoas me falam. Sempre olho com desconfiança a perpetuação de práticas sobre o argumento de serem a melhor opção, só porque aquilo sempre foi feito daquela determinada forma. Você tem irmãos? Sim, tenho 2 mais novos, ambos homens, que cresceram comigo. E uma irmã mais nova, por parte de pai, do segundo casamento dele. A influência dos pais. Como o direito chegou à sua vida? Meu pai era um homem que tem ânsia pela justiça. Ele herdou do judaísmo a necessidade de reparar as injustiças, de incluir os excluídos, inclusive por conta da história de sua própria família. Ele tem uma profunda identificação com os direitos humanos, contra os preconceitos, as discriminações, enfim, contra tudo aquilo que os judeus sofreram. Aliás, ele é assim não somente em relação aos judeus. Por exemplo, ele é um grande crítico ao governo de Israel no tocante à sua relação com os palestinos, a guerra que aquele governo faz ao povo palestino por não reconhecer os direitos desses últimos. Enfim, o meu pai é bastante empático em relação a todos os povos que são oprimidos por outros. Ele é um apaixonado pela causa da promoção da paz no Oriente Médio. Promove encontros entre judeus e árabes.
Reúne personalidades e intelectuais israelenses e palestinos. Esse tipo de ação é o grande barato da vida dele. Foi dele que herdei muitas dessas características de questionar como as injustiças podem ser mudadas. Antes de mim, ninguém em minha família teve formação acadêmica em direito. Qual é a formação de seus pais? O meu pai é engenheiro, fez MBA em administração no Massachusetts Institute Technology, no MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos. É consultor de empresas. Já minha mãe é artista plástica, foi professora e terapeuta junguiana. Então, uma das coisas que eles mais me incentivaram foi a constante busca pelo autoconhecimento. Por isso, desde criança, eles me colocaram para fazer algumas terapias como psicanálise, entre outras. Claro que esses acompanhamentos terapêuticos também eram motivados por eu não ser nada fácil, dar muito trabalho a eles. Graças a isso, tomei gosto pela busca do autoconhecimento e, ainda jovem, experimentei alguns processos terapêuticos intensivos, como o processo Hoffman de quadrinidade e a somoterapia de Roberto Freire. Antes de me decidir pelo direito, eu gostava muito de psicologia. Isso também foi influência deles, principalmente da minha mãe, que sempre fez psicoterapia e lia muito a respeito. Cheguei a considerar que me tornaria psicólogo. No entanto, quando eu cursava o segundo ano do colegial, aos 16 anos, fui convidado a me retirar da escola judaica, uma forma de expulsão branda por causa de uma traquinagem que aprontamos numa viagem escolar. Na verdade, meu comportamento era mesmo inadequado para uma instituição como aquela. Deixei o colégio com mais 7 colegas e, como éramos queridos pela turma, houve todo um movimento a nosso favor, mas a sentença estava dada. Então, mesmo tendo aprontado, eu realmente saí de lá achando que estava certo e que errados estavam os que não me compreendiam. Creio que, de maneira inconsciente, ao confrontar todo aquele sistema, eu estava mesmo honrando meu pai. Esse caso ilustra bem como as pessoas podem agir de boa consciência, independentemente de estarem certas ou erradas. Honrando seu pai de que forma? Porque meu pai não acreditava naquele tipo de educação. Considerava o ambiente da escola tradicional muito quadrado. Ele apreciava uma educação mais moderna, mais democrática, focada no desenvolvimento do ser humano e no fortalecimento de seu senso crítico. Aliás, quando eu era criança, estudei numa escola que tinha o método Paulo Freire e, em seguida, fui para o colégio Equipe, conhecido pelos muitos artistas e intelectuais que ali se formaram. Hoje em dia, sinto-me honrado por ter estudado em um colégio que considero muito especial e com o qual me identifico. Até hoje tenho boas amizades que fiz por lá, mas na época tive problemas de relacionamento com colegas e não me sentia bem. Por isso, pedi para mudar para a escola judaica, motivada pelo fato de ter amigos ali. Quando fui expulso da escola judaica, fui fazer psicanálise. Só que ficava o tempo todo contrariando e questionando o que a psicanalista, a doutora Ione, cujo sobrenome não consigo me recordar, falava nas sessões. Ela sabia da minha vontade de cursar psicologia e, ao perceber minha postura sempre cheia de bons argumentos para justificar até as minhas atitudes mais questionáveis, sugeriu que eu fizesse direito. Sou verdadeiramente grato a ela por essa percepção, que foi determinante em minha vida. Formação acadêmica e profissional. Como foi sua formação acadêmica e profissional? Cursei Direito na Faculdade do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, a USP. Desde o início, gostei muito da faculdade, mas demorei uns 3 anos para poder me identificar com o curso em si e começar a aproveitar melhor as aulas, que para mim não era o maior atrativo diante de todos os movimentos culturais e políticos que lá aconteciam. O meu primeiro estágio foi num grande escritório de advocacia, onde advogavam para grandes empresas, a exemplo da Coca-Cola, da Volkswagen, etc. Nada havia de errado com o que faziam.
estavam apenas fazendo o seu trabalho com uma qualidade técnica impecável, de modo que tive aprendizados importantes relativos à boa advocacia. Mas não me identifiquei com a defesa de interesses desassociada de um valor de justiça em si, no sentido de buscar a realização do que eu considerava justo. Profissionalmente, não me satisfazia, mas lá também fiz boas amizades. Então fui estagiar com a advogada Flávia Leffer Guimarães, que tinha um estilo com o qual pude me identificar desde o início. Notei nela a presença do ideal de trabalhar pela justiça ao exercer a defesa dos consumidores. Considerando essas escolhas, pode-se dizer que existe sempre, como num pano de fundo, a lealdade ao seu pai? Sim, com certeza. Não era a ideia de exercer a advocacia pela advocacia. Tinha que fazer sentido. Na época, isso significava algo como um sentimento de querer fazer justiça, que, aliás, é um sentimento que move muitos advogados, promotores e juízes. Depois, com as constelações familiares, pude ver que aquele era o sentimento típico do justiceiro, portanto, um tanto quanto infantil. Era uma espécie de emaranhado emocional de querer colocar em ordem algo que, inconscientemente, dizia respeito a uma desordem sistêmica relacionada à minha própria família. E por isso eu buscava corrigir o mundo. Corrigir lá fora o que incomoda dentro? Exatamente. Isso é uma injustiça, mas o justiceiro que age assim está emaranhado emocionalmente. Ele quer interferir nas relações com um sentimento de superioridade. Entretanto, o que se mostra numa pessoa que age assim é a arrogância. Às vezes, ela até consegue alguns resultados, mas não é bem reconhecida, porque muitas vezes o que busca como justiça não é exatamente o que as pessoas envolvidas na situação estão realmente precisando ou buscando. Só um instantinho, Helena. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque depois que Sami apresentou o trabalho dele na Alemanha, em 2015, nós tivemos um trabalho de supervisão com Bert Hellinger. E ele levou esse tema da justiça. Ele levou principalmente o tema da arrogância. E ele estava falando dos facilitadores. Ele falava como era perigoso quando um facilitador se colocava acima do sistema de seu cliente. Eu vou arrumar você. Eu vou fazer o melhor pela sua família. Tá tudo bagunçado aqui. Eu vou arrumar com a constelação. Eu vou arrumar com a constelação. Né? E aí Bert Hellinger falou, não, tira o eu. Né? Que o eu é da arrogância, da prepotência. O sistema é muito maior. Né? E aqui o Sami também nos deu uma dica quando ele fala da boa consciência. Né? Como ele fala que muitas vezes na boa consciência você está fazendo tudo certo. Né? Você se sente bem. Né? Os outros que estão errados. Né? A boa consciência está ligada exatamente ao meu sistema, ao meu clã. Né? Eu faço aquilo pelo meu clã em lealdade ao meu clã. Numa constelação familiar, se o facilitador não se esvazia, não consegue aquela postura, né? Sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor, ele talvez vá interferir naquele sistema. Ele talvez vá colocar acréscimos naquilo. Arrumar aqui e ali a casa. E é exatamente isso que Sami está falando aqui com a justiça. E como muitas vezes, pela nossa profissão, pela nossa vocação, temos um chamamento aí, né? Vocacional. Algo nos chama. Vamos arrumar, vamos fazer justiça, vamos equilibrar as pessoas, aqui eu estou falando da psicologia, né? Vamos deixar as pessoas normais, saudáveis, né? Sabe-se lá o que é normal, sabe-se lá o que é saudável, né? Mas são posturas. E essas posturas, ainda bem,
a gente vai trabalhando, a gente vai alinhando. Já que Sami nos conta desse percurso do pai dele e da mãe dele, a gente tem aí já pai e mãe questionadores, pai e mãe que buscam esse autoconhecimento, ou melhor, olhar para si e talhar-se a si próprio. Sempre que a gente acha que a gente está pronto, acabou, começa um novo movimento. E aí a gente vai fazendo novas modificações, né? Então, muito precioso essa parte aqui, porque foi uma coisa que Bert Hellinger, e nessa supervisão, havia muitos brasileiros, havia muitos colegas de Manuela lá de Portugal, tanto de Lisboa, de Porto, da Inglaterra, e Bert Hellinger, naquela época, falou a espada, né, a ferramenta constelação familiar está quebrada, quando ele se referiu àqueles que usavam a constelação familiar para arrumar sistemas, né? E aí ele falou, isso é da arrogância, isso não cabe a um facilitador, né? Então, fantástica essa passagem aqui, por isso que eu fiz essa pausa, Helena, né? Então, você deu uma respirada, você está lendo muito bem, vamos seguir mais um pouco, a não ser que alguém queira fazer alguma colocação até aqui. Se alguém quiser. Por favor, Helena. Helena e também Ronaldo, depois você faz sua colocação. Tá? É que eu fui lendo e pensando nessa questão da profissão, né? E é um questionamento que eu fico me fazendo, porque eu mudei totalmente de área. Comecei na área de sistemas, de computação, fui para uma área aí um pouco mais humana, e não, até hoje eu não sei como eu fui parar num curso de formação de constelação, não sei. E aí, como eu vejo ele falando da trajetória dele, né, dos pais e tal, nossa, eu fico pensando. É muito interessante isso. Sim. Então, não sei assim, se tem coisas que facilitam a gente identificar isso, entendeu? Era esse o meu questionamento. Esse próprio questionamento que você faz já é um indicativo, né? Quer dizer, o próprio livro, né? A origem do direito sistêmico, né? A fonte, né? Quer dizer, quando a gente vai olhando para a fonte, a gente descobre que a fonte tem uma fonte e a fonte da fonte tem uma fonte, né? Então a gente vai procurando esses signos, esses símbolos. Tem símbolo maior que papai e mamãe? Quer dizer, no meu sistema. Né? E para onde olhava meu pai, para onde olhava minha mãe, o que aconteceu na história de meu pai e de minha mãe, ou talvez na história dos meus avós, que influenciou a vida de meu pai e de minha mãe, de meus bisavós. Né? Então, aqui, o Sami ele vai fazendo uma apresentação sistêmica para nós de quem é Sami Storch. Né? Quer dizer, da onde eu vim, quem é o papai e quem é a mamãe, e como que eu ouvi o que era o chamamento desse sistema, né? O vocacional. Quer dizer, ele chegou a questionar se não era a psicologia, né? Só que aí, muito bem pontuado pela psicoterapeuta dele, esse lado questionador dele, talvez com um tutano aí de justiça, de talvez até revolucionário, ela falou, não, tem algo mais aí, né? O psicólogo é um questionador, mas é um questionador com outra energia, com outra forma de questionar. Né? E isso já estava assim no sistema. Muitas vezes, em constelações familiares, Helena, isso eu já vivenciei algumas vezes, a pessoa ela está numa profissão a serviço de uma questão do sistema familiar dela. Recentemente, a questão era de uma cliente minha, que era assistente social, especificamente trabalhando em instituições com droga-dependentes. E uma das minhas primeiras perguntas foi, existe alguém na sua família que tem um vício, uma adicção? E ela falou assim, meu irmão. E antes do meu irmão, o meu avô, o meu tio, com álcool. Né? Então, foi
aparecendo vários signos aí do vício, e ela tentando curar esse vício, né? Da forma dela, ela procurou assistência social, né? Ela era uma pessoa muito humana, e aí entra um ponto que é importante para o facilitador. Uma pessoa que queria muito ajudar as pessoas. Facilitadores sabem, né? Isso é lindo, só que a gente tem que tomar um grande cuidado quando a gente quer ajudar o outro, né? Será que o outro quer a nossa ajuda? Como que a gente coloca essa ajuda, né? Então, somos profissionais aí do incompleto, né? Professores, agentes do direito, psicólogos, médicos, assistentes sociais. E geralmente tem uma sementinha no nosso sistema. Alguém que, de certa forma, falou, olha, isso aqui é importante para nós. Geralmente a fala não é isso é importante para você, isso é importante para nós. Eu tenho um cliente meu que é médico, e conforme a gente foi fazendo essa pesquisa, ele me contou que a avó dele, que inclusive teve um câncer, falou para ele, né, neto, tal, ele tinha uma forte ligação com ela falou, que falta que faz na nossa família um médico. Ai, ai, ai. Né? Ela teve muitas dores, né? Numa época onde o tratamento não era tão acessível. E aquilo marcou o neto, né? E ele realmente é um excelente médico, né? Então, não veio do pai, não veio da mãe, veio mais de trás da avó, né? Que foi uma figura muito importante na vida dele. E, às vezes, vem mais de trás de pessoas que a gente nem lembra. Como, por exemplo, se eu pegar a minha linha da família, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E como a Primeira Guerra Mundial influenciou o meu bisavô, a Segunda, meu avô e meu pai, né? Então, são coisas que marcam as descendências depois. E como a gente vai escolher, sim, as nossas profissões, os nossos fazeres, o nosso serviço. O meu professor, Peter Spelter, ele brincava. Ele falava, você quer fazer constelação familiar para ganhar dinheiro? Não faz. Constelação familiar é se colocar a serviço das pessoas, né? Sim, a gente cobra. Tem esse lado também. Mas o que o Peter me falava era exatamente isso. O facilitador, ele se coloca a serviço do sistema. Isso é diferente de uma posição profissional ou capitalista, né? Tá, eu vou ajudar esse sistema, vamos ver se você chega no meu valor aí para ajudar esse sistema. Não é dessa forma, né? Por isso que Bert Hellinger não falava da constelação como uma profissão, ele falava de uma postura, a postura de estar a serviço, né? Logicamente que a gente pode entrar numa grande discussão sobre isso, né? E eu acho que é válida essa grande discussão, né? Mas eu lembro muito de tanto Peter quanto Bert sempre falavam isso, é uma postura. Você está a serviço do sistema e o sistema é muito maior do que o que você acha, quer ou pensa, né? Então você se entrega a essa força muito maior, a esse rio muito maior que te conduz no campo. Não é você, facilitador, que conduz. Aí o Hellinger fala, se você acha que você conduz o campo, você está arrogante, você está se colocando acima do sistema, né? Ronaldo, quer dizer, Helena, tudo bem por aqui? Ronaldo, por favor, sua colocação. É que caiu a minha ficha, porque eu também sou advogado, né? Caiu a minha ficha agora, eu já tinha lido essa parte do livro, eu tinha lido o livro inteiro, na realidade, né? Mas agora caiu a minha ficha. Eu nunca quis fazer justiça como advogado. Eu nunca tive essa pretensão de fazer justiça, até porque eu não acredito que, da forma como a justiça funciona ou funcionava, existia justiça, porque o juiz não julga a verdade. Ele julga a verdade que cada uma das partes apresenta para ele, então ele julga a melhor mentira, né? É o que eu sempre acreditei. Então, eu nunca tive isso. Mas engraçado que
eu escolhi fazer direito por causa do meu pai, que dizia que os advogados não eram pessoas corretas. E eu quis mostrar para ele que existiam advogados corretos, ele que não conhecia, né? E ele desencarnou em 2016, e foi o último ano que eu advoguei. Perdi o interesse pela advocacia, aí eu comecei a trabalhar como terapeuta de Reiki, e depois eu fui estudar constelação, né? Mas assim, caiu a minha ficha agora, porque eu nunca tive a pretensão, como advogado, de ser justiceiro, porque eu não acredito nessa forma, eu acredito que tinha que se buscar, sim, uma solução que atendesse os interesses, principalmente, né, que equilibrasse a situação, e a constelação veio mostrar isso para mim. Belo relato, Ronaldo. Por amor, né? Papai, vou mostrar que existe um outro jeito. Por amor a você. Sei. Faz todo sentido, né? E que bom, né? Que essa ficha caiu, né? Na verdade, conforme a gente vai olhando para a nossa profissão, emprego, vocação, vão caindo fichas. Nada é por acaso, né? Estamos, em muitos aspectos, sim, predestinados, ou melhor, existe um destino atuando com seus fios invisíveis. E lentamente a gente vai tomando conta disso, reconhecendo isso e honrando isso, como agora você honra teu pai, né? E ele se faz presente aqui, né? Pelo direito e pelo filho que mostrou uma forma de fazer o direito, né? Como existem várias, né? Assim como a psicologia, existem várias formas de fazê-la, né? Mas sim, eu entendo o que você fala. Meu pai estudava muito a psicanálise e os meus primeiros livros eram do meu pai, né? Apesar de ele nunca ter feito psicologia. E realmente os embates que nós tínhamos de filosofia e psicologia, hoje eu digo, maravilhosos, né? E às vezes aquela raiva, né? Aquela contrariedade, ela movia, ela incentivava, ela estimulava o estudo, a postura, a ligação com o nosso centro, a nossa família. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Tem o Eurico. Ô, Eurico, por favor. Bom, fazendo uma contribuição como advogado, eu digo para vocês assim, que a grande contribuição dessa visão sistêmica, desse olhar sistêmico para o direito, é que a gente possa abandonar essa posição do conflito, sabe? Onde eu tenho que ganhar para que o outro tem que perder para que eu possa ganhar. E que a gente possa migrar para uma justiça mais colaborativa, sabe? Que a gente possa entender que todos fazem parte desse sistema. Então, todos precisam ser recompensados, todos precisam ser compensados quando existe um conflito. Não só o outro tem que perder para que eu tenha que ganhar. Eu acho que essa é a grande transformação aí que o direito sistêmico traz para os operadores do direito, né? Seria isso. Obrigado, Eurico. Uma postura mais conciliatória, né? O Ronaldo, ele falou uma coisa aí, né? São versões da verdade, né? Então, se o Eurico é uma parte, eu sou uma outra parte, cada um deles vai se aferrar à sua parte, à sua ficção, com uma grande verdade, né? E sim, nós vamos ter representantes da nossa verdade nos representando lá. E muitas vezes, se você tem um mediador lá, um promotor que tem esse olhar, um juiz que tem esse olhar, até o Sami, ele tem um exercício belíssimo nesse sentido, você começa a olhar um pouco além da causa, além do litígio, além do conflito. Quer dizer, ele tem um motivo para estar aqui agora, mas desde quando ele está aqui? E muitas vezes, quando você faz esse exercício, você vê, né, assim como a Helena colocou, o Ronaldo colocou, que esse litígio já estava lá antes, com o papai, com a mamãe, com o vovô e com a vovó, e existia uma questão de tipo, olha, em algum momento isso precisa ser olhado.
Aí a gente para e fala, mas René, não faz sentido nenhum, a gente está falando de épocas diferentes. Constelação tem lugar, não tem tempo. O que fica, fica. Está lá, aguardando, até ser olhado e naquele lugar ser trabalhado. Se não for pelo Eurico e por mim, vai ser talvez pelo meu filho, pelo meu neto, sobrinho, né? Sobrinhos do Eurico. E a gente sabe, tem casos aí, né, que são gerações, né? A pasta é desse tamanho, né? Sim. Tomara que, como o Eurico falou, né, logicamente, esse movimento já está acontecendo, né, quer dizer, se a gente já está trazendo isso, se o Sami está trazendo isso, assim como vários outros colegas, esse movimento já está acontecendo dentro da justiça, dentro do direito, temos profissionais com esse olhar, né, assim como nas outras áreas também, né. Logicamente que toda vez que a gente lança uma semente nova no terreno, aquela semente ela recebe muita pancada, muita resistência. E esse é o caminho que, de certa forma, o Sami também está nos mostrando. Talvez, muito interessante, a gente acabou de ler a autobiografia de Bert Hellinger e a gente viu a resistência que houve no percurso de Bert Hellinger. E a gente pode falar que Sami Storch, ele pegou esse bonde, né? Quer dizer, tinha esse percurso do Bert Hellinger, e aí quando o Sami Storch começou a entrar em contato com o trabalho do Renato Bertart, né? do Bert Hellinger, muitas coisas já haviam sido combatidas, revistas, reconhecidas, assentadas, elaboradas. E agora chegou a vez do direito, de olhar para o direito, da possibilidade de também permitir que o direito tenha essa visão, esse olhar tão ampliado. Marina, por favor, você está com a mão levantada. Só fazer uma contribuição na linha do que o Eurico falou e você também, René. É uma percepção pessoal, né? Que eu também sou operadora do direito. O que não sou, né? Não tenho formação em constelação. Leio os livros com vocês aqui tem alguns anos e tenho algum contato por causa do trabalho, enfim, porque como o Sami falou, essas práticas já estão sendo levadas para diversos tribunais, inclusive para o tribunal que eu trabalho. Mas, assim, eu acho que deixou a minha profissão um pouco mais leve, da forma assim, que eu consigo me distanciar um pouco hoje dos problemas das outras pessoas, né? Que não, assim, não são problemas meus, eu acho que eu não carrego isso tudo comigo, assim, eu acho assim, que para todos os operadores pode ser um ganho grande nesse sentido, né? De não ter, você não tem que ser aliado do seu cliente, você tem um lugar ali naquele processo, né? E também trabalhando muito no caminho da cultura da paz, né? Que vem aliada a outras práticas que já estão sendo introduzidas também, como o Círculo de Construção de Paz, né? Eurico faz muito isso, eu sei que ele conhece muito, pratica bastante, né? Então, assim, eu acho que vem uma grande mudança, realmente, como você falou, toda vez que uma semente é plantada, ela tem muitas atribulações até ela conseguir virar uma árvore, né? Ter força para se sustentar ali naquele solo. E tem sido assim também com o direito sistêmico e essas outras práticas que vêm. Mas vem uma grande transformação, né? Inclusive, os cursos de direito hoje, tem algumas pessoas que eu conheço que estão em formação ainda, e a gente já vê na grade das faculdades, né, que, assim, que os cursos estão se modificando, não são os mesmos cursos de 20 anos, quando nós cursamos aí a faculdade. Então, era isso que eu queria deixar assim, um pouquinho também. Para mim, eu tive essa percepção de uma maior leveza para seguir o trabalho, me distanciando do que é o meu papel do problema das outras pessoas, dos conflitos. Obrigado, Marina. Essa questão da leveza é uma coisa que o Peter sempre me falava, né? Um facilitador, ele sente
né? E ele investiga isso junto ao cliente, mais leve ou mais pesado? Lógico que um cliente que nos procura, ele traz fardos, dores, medos, e a gente vai trabalhando nessa linha. Será que é possível, dentro desse sistema, ficar mais leve? E uma vez uma facilitadora, ela fez a seguinte metáfora, né? Isso vale para terapeutas, facilitadores, operadores do direito. A pessoa chega para você e fala, eu tenho um grande problema. E você fala, eu vou te ajudar a resolver esse problema. E a pessoa fala, tá bom, tô. E assim, de problema em problema, você vai se afundando no peso. Então, o Peter, ele brincava, ele falava, meu trabalho é muito simples. Eu escuto as pessoas e deixo elas trabalharem no campo. Eu não faço nada. Né? Logicamente, é uma troça que ele faz, né? Que ele fazia nas aulas de formação. Mas o facilitador, ele tem que aprender realmente a se esvaziar, a se distanciar, né? Desse emocional, dessa carga emocional do problema, do conflito, da injustiça. Mas você não está vendo, Marina? Você não está vendo o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, me ajuda! Estou aqui. Né? Aquilo que eu trouxe para você, eu vou levar de volta. Você não vai nem tocar. Você vai falar, isso aqui é seu. Mas eu estou aqui junto com você. Vamos ler junto esse livro? Vamos ler junto esse trem? Vamos ver para onde ele vai? Quem sabe depois fica um pouquinho mais leve para cada um. Então, obrigado por essa sua colocação. Eu vou meio que finalizando. A gente finalizou em meio à página 22 aqui. Achei fantástico a forma como esse livro está construído, porque ele lembra a entrevista da Gabrielle Tenhofer com Bert Hellinger. Né? E da mesma forma, Gabrielle, que era uma jornalista, ela foi inquirindo Bert Hellinger, falou, mas de onde veio isso? Como que você chegou nisso? Né? E vocês viram também na leitura da autobiografia que em muitos momentos haviam entrevistas. Né? Isso torna a escrita mais fluida e nos ajuda com esses exemplos, né? Para mostrar o lado humano desses profissionais. Né? Os combates, os embates, as reflexões, como eles foram chegando em suas conclusões. Então, logo no começo, quando o Sami fala do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, o agradecimento que ele faz, né, a sua esposa, né? Quer dizer, tudo isso vai mostrando aí quem é esta pessoa que chegou a isto que chamamos de direito sistêmico hoje, né? Sendo que muitos se beneficiam desse dar a cara a tapa, né? O Sami foi aquele que abriu o peito e pegou para ele, bateu a bola no peito, né? E agora a gente está tendo essas evoluções, né? O Ronaldo contou um pouco, o Eurico contou um pouco, a partir do exemplo de Bert Hellinger, de Sami Storch, eu fui estudando um pouco mais mediação. Eu não trabalho nessa linha, mas o que aconteceu? Começavam a me chamar, né? O pessoal da OAB começou a chamar, porque você vai falar sobre direito sistêmico. Eu falava, gente, eu sou psicólogo, né? Chama o Sami. Aí o Sami falava, não, René, leva lá as constelações familiares, leva o meu exemplo, as pessoas vão encontrar os caminhos. Como a gente está fazendo aqui. Né? Existem indicadores. O blog do Sami, esse livro, se vocês colocarem no YouTube Sami Storch, vocês vão encontrar muitas reportagens, entrevistas, onde vocês vão ver como esse campo vai se formando. E através dessas reportagens e entrevistas, vocês vão encontrar links de outros profissionais que também estão aplicando isso na defensoria pública, na promotoria, na advocacia. Né? Então, esse movimento vai reverberando em muitos campos. Helena, muito obrigado pela sua leitura, obrigado a todos os colegas pela participação e colocação,
E eu passo a palavra agora para a Manuela. Muito obrigada, René, pelo seu acompanhamento. Muito obrigada, Helena. Desejo-vos uma excelente semana. Encontramo-nos aqui novamente na próxima terça-feira. Bem-ajam e tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.